Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Esse é o nosso segundo encontro de aulas em AD, né? Em formato em educação à distância. E nessa aula a gente vai ver sobre vigas Gerber. Então a gente vai entender o que são as vigas Gerber, vai aprender como é que se traça as linhas de influência de uma viga Gerber e também como que é feito, como é que a gente determina os esforços em uma determinada seção de uma viga Gerber. Então esse é o nosso segundo encontro da disciplina, né? Lembrando que já na próxima aula, né, a gente vai ter a nossa avaliação, a nossa prova. Então essa aqui é a última aula que a gente vai ter antes da prova. Então vamos lá? Então os objetivos da aula, primeiramente, apresentar e definir o que são essas vigas Gerber, mostrar como as vigas Gerber são formadas, isso aqui vocês já viram lá em Teoria das Estruturas 1, né, mas vamos relembrar. Mostrar como são traçadas as linhas de influência de uma viga Gerber e mostrar quais são os procedimentos de cálculo necessários para a determinação dos esforços máximos e mínimos dessas vigas Gerber. Então vamos lá. Então primeiro, gente, a parte introdutória de definições, né? Então, como eu já havia dito, isso aqui vocês estudarem Teoria das Estruturas 1, mas vamos revisar, né? Então, o que são vigas Gerber? As vigas Gerber, gente, são junções. São vigas formadas pela associação de vigas simples isostáticas. Então, as vigas Gerber, gente, nada mais são do que a associação, ou seja, a junção de vigas simples isostáticas. Então, viga Gerber é a junção de vigas isostáticas, com algumas delas apoiadas em outras que lhes dão apoio. Então, basicamente, a gente vai ter algumas vigas apoiadas sobre outras, e em que uma vai dar sustentação, vai dar apoio para a outra. Então, a gente vai ver que as vigas Gerber, gente, elas podem ser formadas pela associação de vigas em balanço, vigas biapoiadas e também vigas biapoiadas com balanço, que basicamente é os três casos que a gente tem, né, que a gente estudou até hoje para fazer o traçado de linha de influência, lembra? Caso 1, viga engastada, né, ou viga em balanço. Caso 2, viga biapoiada. Caso 3, viga biapoiada com balanço. O que acontece, gente? Como é que se dá as ligações de uma viga Gerber? As ligações entre as partes, né, entre as vigas, se dão por articulações, formando um conjunto com estabilidade. Então a gente vai ter aqui, gente, as rótulas, né, que vão ser um elemento muito importante para que a gente consiga principalmente fazer, né, entender como é que se dá essa divisão de uma viga Gerber em vigas simplesmente isostáticas. Então esse aqui são alguns exemplos para mostrar para vocês, né? Isso aqui, né, Teoria das Estruturas 1, todo mundo tá cansado, já cansou de ver isso aqui em Teoria das Estruturas 1. Então a viga Gerber, né, gente, basicamente é a junção de várias vigas isostáticas, em que as rótulas, gente, vão representar o quê? Vão representar basicamente o ponto de apoio, que é onde a gente vai ter o quê? Uma viga apoiada sobre a outra, que é o exemplo aqui da rótula. Então eu peguei aqui esse ponto D, então a gente vai ter uma viga apoiada sobre a outra. Aqui na seção E, nesse ponto E, na rótula, a gente novamente vai ter o quê? Uma viga apoiada sobre a outra. Então, basicamente, é isso aqui que vai representar a rótula na viga Gerber. Então, para realizar o traçado de linha de influência de uma viga Gerber, é necessário fazer o quê? Realizar a decomposição das vigas isostáticas que formam a viga Gerber. Ou seja, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer antes de traçar a linha de influência de uma viga Gerber é fazer o quê? Separar essa viga Gerber em vigas isostáticas. Então, a primeira coisa a gente vai ter que separar uma viga Gerber em vigas isostáticas. Porém, gente, atenção. Quando a gente viu lá em Teoria das Estruturas 1, que vocês viram lá provavelmente com o Michel, era necessário decompor a viga Gerber, ou seja, decompor essa estrutura e analisar qual viga
se apoiava sobre a outra, ou seja, qual viga que descarregava as suas reações de apoio na outra, para fazer o que? Os diagramas. Então lembrar que lá vocês separavam as vigas, né? A gente separava essas vigas de acordo com analisando qual viga que apoiava-se sobre as outras. Para fazer o que? Reação de apoio, ver qual viga que descarregava na outra, para fazer traçado dos diagramas de esforço cortante, momento fletor e etc. Porém, gente, aqui em pontes, para a gente não vai importar saber qual parte da estrutura que vai descarregar na outra. A única coisa que vai importar para a gente aqui em pontes é o que? É apenas realizar a decomposição correta da estrutura, que é uma coisa que muita gente ainda tem dúvida. Então, lembrando, em pontes, não vai ser necessário que a gente fique analisando para ver qual viga que vai descarregar suas reações na outra, não. Ou seja, qual que vai se apoiar sobre a outra. O importante aqui é só a gente analisar, fazer a correta decomposição da viga Gerber em vigas isostáticas. Então, uma coisa que é muito importante, gente, aqui só um exemplinho, né? Uma viga Gerber, uma coisa importante. A rótula, gente, coloquei até aqui um esqueminha. A rota será sempre decomposta em uma parte apoio e outra parte balanço. Então, basicamente, quando a gente decompõe uma rótula, em uma viga a gente vai ter um apoio de segundo gênero, nesse caso aqui, né? Em outra viga, a gente vai ter o que? Balanço. Então, aqui eu deixei até um lembretezinho. Na decomposição de uma viga Gerber, o apoio e o balanço nunca ficam numa mesma viga isostática. Ou seja, quando a gente faz a decomposição de uma viga, a gente vai ter o apoio em uma viga isostática e o balanço em outra viga isostática, quando a gente formar. Então, a gente vai ver aqui só alguns exemplos, só para vocês entenderem essa questão de apoio e balanço não ficar numa mesma viga isostática. Então, exemplo 1, esse é o exemplo mais fácil, né, gente? Então, lembrando que a finalidade dessa separação, né, dessa decomposição de uma viga Gerber é tornar as vigas isostáticas. Então, se a gente começar da esquerda para a direita aqui, é até relativamente fácil essa. Por quê? No primeiro caso aqui, a gente tem o quê? A gente já tem um engaste, né? Então, o engaste ele consegue absorver as três reações, né? Tanto na horizontal, na vertical, e ela também absorve momento fletor. Então, o que acontece? Essa partezinha aqui, ó, ela por si só, ela já é isostática, certo? Então, ela vai formar aqui a nossa viguinha AB. Então, aqui na rótula a gente vai ter o quê? Um apoio e um balanço. Então, aqui na rótula a gente vai ter o quê? Que para essa parcela BCD, a gente vai formar o quê? Uma outra viga isostática. Então, aqui a gente tem um apoio de primeiro gênero, né? Então, aqui a gente vai ter um apoio de segundo gênero para tornar essa viga isostática. Um outro exemplo, né, gente? Um pouco similar a outro caso, só que aqui a gente já tem o quê? A gente já tem duas rótulas. Então, tanto faz se você começar a analisar da direita para a esquerda. Mas tentem analisar sempre o caso mais fácil. Principalmente quando tiver balanço, gente, que é o caso mais simples, né? Tentem analisar sempre a partir do balanço. Do engaste, desculpa. Então, aqui, similar ao caso anterior, né? A gente tem um engaste aqui, então acaba que vai formar uma viga isostática. Então, essa rótula aqui, como a gente tem o balanço aqui, então essa rótula aqui vai dar um apoio em qual viga? Nessa viga de cá, né? Então, a gente vai ter um apoio de segundo gênero, aqui um apoio, e aqui vai acontecer uma coisa que eu quero falar para vocês. O que acontece? Todo mundo concorda que aqui eu já tenho uma viga isostática com balanço, certo? Essa rótula daqui vai me formar o quê? Um apoio e um balanço. Então, o que acontece? Aqui o apoio E é um apoio de primeiro gênero. Então, consequentemente, gente, essa partezinha aqui é a única que ainda não está isostática, porque as demais estão, né? Então, consequentemente, esse apoio E aqui, na verdade, aqui na rótula D, a gente vai ter que ter
um apoio de segundo gênero para transformar essa viga isostática. O que eu quero dizer que numa mesma viga isostática, a gente não, numa mesma decomposição, a gente não pode ter o quê? Rótula e balanço na mesma viga. É isso daqui, ó, esse caso aqui que eu falei para vocês, ó. Aqui na hora da decomposição, se a gente começasse da esquerda para a direita, o que a gente poderia pensar? Olha, eu tenho um apoio de primeiro gênero, aqui eu vou ter um apoio de segundo para deixar ela isostática, e eu vou manter aqui esse balanço, ou seja, eu vou pegar o balanço aqui de baixo e passar ele aqui para cima. Isso não pode em hipótese nenhuma, tá, gente? Então, a viga que vai receber o balanço de segundo gênero, ela não vai receber o prolongamento do balanço, não. Então, não esqueçam isso. A viga que ficar aqui com o apoio de segundo gênero, ela não vai receber o prolongamento do apoio, não. Isso aqui, algumas pessoas ainda confundem. Então, essa aqui é a correta decomposição. O exemplo 3 é basicamente a mesma coisa, né? Bem similar. Então, vamos começar aqui de novo, da esquerda para a direita, só para a gente entender. Então, aqui na esquerda, gente, de A até B, aqui no B a gente tem um apoio de primeiro gênero. Opa, agora eu tenho uma rótula. Eu tenho uma rótula, essa viga aqui ela ainda não é isostática, né? Então, essa rótula eu vou colocar um apoio de segundo gênero aqui. Opa, coloquei o apoio aqui. Então, eu não posso deixar esse balanço aqui entre o ponto C e o ponto D nessa viga de cá, não. Então, o balanço automaticamente fica o quê? Na outra viga. Não esqueçam, ó. Apoio em uma viga, balanço em outra viga. Aí eu vou formar outra viga aqui, ó. Apoio D, apoio E. Opa, né? Já transformou isso aqui numa viga isostática, que vem até aqui em F. F é uma rótula, não é, gente? Então, apoio de um lado e balanço de outro. Então, o que acontece? Essa viga aqui, ela já não está isostática. Então, esse balanço aqui vai ficar nessa viga, que já está isostática. Essa aqui, ó, a gente, consequentemente, vai formar uma viga que ainda não está isostática. Então, eu vou deixar o apoio de segundo gênero aqui. Então, apoio de segundo gênero numa viga, balanço na outra viga. Vou continuar aqui. Opa, né? Outra rótula. Tá vendo que essa rótula aqui tem até esses dois tracinhos paralelos aqui? Então, isso aqui significa que vai ser um apoio de primeiro gênero. Então, apoio de primeiro gênero numa viga e o balanço na outra. Então, o que acontece? Essa viga ainda não está isostática, né? Então, eu vou colocar o apoio de primeiro gênero aqui. Então, apoio numa viga, balanço na outra, né? Que é justamente a viga que forma o quê? O balanço, né? Desculpa. É justamente o balanço que forma o engaste. Então, tanto faz, gente. Se vocês tivessem começado da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, desculpa, talvez ficaria até mais fácil justamente por conta do quê? Desse engaste, desse balanço, né? O engaste por si só já receberia, seria isostático. Aqui, consequentemente, formaria essa viga e etc. Então, espero que tenha dado para vocês entenderem essa questãozinha da decomposição. Não errar, gente. Balanço apoio numa viga e balanço em outra. Então, vamos para o traçado das linhas de influência. Então, primeiramente, gente, quero dizer e lembrar que tudo que a gente aprendeu até aqui com relação aos traçados de linha de influência de esforço cortante, de momento fletor e de reação de apoio, tanto para viga em balanço, para viga biapoiada e para viga biapoiada com balanço, continuam válidas, tá, gente? Tudo que a gente aprendeu até aqui, a gente vai continuar utilizando. É como se fosse um acumulado mesmo de conteúdos. Então, gente, o passo a passo para a gente realizar o traçado de linha de influência para uma viga Gerber é o seguinte. Não é difícil, gente, é bem tranquilo da gente realizar isso daqui. Só que para isso, os fundamentos, principalmente da aula 3, né, que eu ensinei para vocês como é que traçava a linha de influência, esses fundamentos têm que estar assim, bem sólidos, tá? É bem tranquilo, é meio que uma continuação bem breve do que a gente já viu. Então, a gente tem um passo a passo, se vocês quiserem anotar aí no caderno, até para resolver o exercício junto comigo, vocês podem também.
Lembrando que os exercícios, né, que eu resolvi aqui nessa aula vão ficar anexos à aula aqui no Moodle. Então, o passo a passo é o seguinte para a gente traçar uma linha de influência, uma viga Gerber. Primeiro de tudo, gente, é a gente decompor a viga Gerber em vigas simplesmente isostáticas, gente. Então, aqui é o que a gente não pode errar. Por quê? Se a gente fizer uma decomposição errada, a chance das nossas linhas de influência saírem erradas é enorme. Então, uma decomposição, um balanço que a gente errar, um apoio que a gente errar, infelizmente acaba que, em muitas vezes, pode comprometer o resultado do nosso exercício. Então, bastante cuidado. Então, o primeiro passo é decompor a viga Gerber em vigas isostáticas. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês conseguem encontrar videoaulas no YouTube, conseguem encontrar exercícios resolvidos de como é que a gente faz essa decomposição de vigas Gerber. O segundo passo é a gente escolher a seção de interesse onde a gente quer saber o esforço. Seja de esforço cortante, momento fletor, ou até mesmo também, eu não coloquei aqui, né? Mas também de reação de apoio. Então, primeiro a gente separa em vigas isostáticas, depois a gente escolhe a seção em que a gente quer saber a linha de influência. Terceiro passo é, a partir da seção escolhida, a gente vai traçar a linha de influência desejada naquela seção e para aquela viga em que a seção está contida. Ou seja, o que acontece? Aqui no primeiro passo eu vou separar em vigas isostáticas, certo? Aqui no terceiro passo, eu vou usar essas vigas isostáticas, eu não vou partir do traçado não vou, começar a fazer a linha de influência a partir da viga Gerber como um todo, não. Eu vou partir da seção, vou partir aqui da minha viga isostática que está contida na minha viga Gerber. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês verem adiante. Mas o terceiro passo, gente, significa o quê? Que a gente vai começar a traçar a nossa viga Gerber na seção que representa uma viga simplesmente isostática. Vai ficar mais claro quando eu resolver os exemplos aqui para vocês. E o último passo vai ser o seguinte. Aqui no terceiro passo, eu vou usar a viga decomposta. Eu vou fazer a linha de influência só na viga isostática, né, em que a minha seção escolhida está contida. Aí aqui no quarto passo, eu vou começar a fazer prolongamento, eu vou fazer o traçado da linha de influência, prolongando o traçado para as demais vigas. Ou seja, eu vou começar a fazer o meu traçado numa viga isostática, certo? E a partir dali, eu vou começar a prolongar, tanto para a direita como para a esquerda, para o restante da viga Gerber em questão. Aí a gente tem que seguir algumas considerações. Então, no momento de realizar o prolongamento, gente, a gente deve se analisar a viga original, que é a viga Gerber. Ou seja, eu vou voltar aqui. No terceiro passo, aqui, ó, a gente vai partir da viga decomposta. A gente vai pegar só a viga que tem a seção de interesse para a gente. Aí a gente vai aplicar o primeiro, o segundo ou terceiro caso que a gente viu lá na aula 3. Já no quarto passo, aí a gente vai ter que considerar o que? A viga Gerber como um todo. Aí a gente vai ter que analisar a rótula, aí a gente vai ter que analisar rótula e fazer algumas considerações que eu vou mostrar para vocês. Na hora de realizar o prolongamento de uma linha de influência, a gente tem que observar as seguintes condições. São 3. Quando uma linha de influência estiver no apoio, a linha de influência ela é prolongada, que basicamente é o que a gente fazia, principalmente em linha de influência de reação de apoio. Ou seja, quando a linha de influência ela estiver no apoio, ou seja, na trajetória do apoio, ela é prolongada no mesmo sentido, ou seja, ela passa pelo apoio. Quando a linha de influência estiver na trajetória da rótula, não necessariamente em cima da rótula, na barra da viga. Ou seja, se ela estiver na rótula, a linha de influência ela muda de trajetória convertendo para a barra. Então, nunca se esqueça. No apoio, a linha de influência ela é prolongada na mesma trajetória. Na rótula, a linha de influência ela muda de trajetória convertendo para a barra, ou seja, ela vai mudar a trajetória. E ainda, gente, uma informação super importante. Quando a linha de influência estiver na barra, ou seja, na viga, em cima da rótula, ela se encerra ali, ou seja,
ela não vai se prolongar. Então, essas três condições. No apoio, a linha de influência ela é prolongada, ela passa pelo apoio. Na rótula, a linha de influência muda de trajetória convertendo para a barra. E quando a linha de influência estiver exatamente em cima da rótula, na barra, ou seja, na viga, ela se encerra ali, ela não prolonga. Então, essas três informações vão ser importantes e a gente vai entender mais sobre elas quando a gente for fazer os exemplos. Então, vamos fazer alguns exemplos só para ficar bem claro. Então, exemplo 1, gente. Para a viga abaixo, pede-se para traçar as linhas de influência de esforço cortante e de momento fletor na seção 1, gente. Então, onde que está a seção 1, gente? A seção 1 está aí entre a rótula, né? A seção B, que é a rótula B, e entre o apoio C, né? O apoio de primeiro gênero C. Então, a seção 1 está entre esses dois pontos. Então, primeiro passo, gente, lembra? O primeiro passo é decompor a viga Gerber em vigas isostáticas. Então, esse aqui eu já havia mostrado o exemplo para vocês, né, da decomposição. Se alguém não entendeu ainda, é só voltar um pouquinho o vídeo. E aí a gente vai analisar onde está a nossa seção 1, que é a nossa seção de interesse, é a seção 1, né? A seção 1 está nessa viga aqui, não está? Na viga BCD. A viga BCD, gente, corresponde a qual dos casos que a gente já estudou? É uma viga em balanço? É uma viga simplesmente biapoiada? Ou é uma viga biapoiada com balanço? É o terceiro caso que a gente estudou, que a gente já vem estudando, né? É uma viga o quê? Biapoiada com balanço. Então, a nossa seção de interesse, ela está contida numa viga biapoiada com balanço. Então, essa viga aqui, gente, ela contém a nossa seção de interesse. Então, é a partir dessa viga aqui, ó, gente, que a gente vai começar a fazer o traçado da linha de influência. Então, por enquanto, a gente vai esquecer a seção AB, a viga AB, e a viga DE. Então, por enquanto, é essa seção aqui, a partir desse ponto aqui, dessa viga, que a gente vai começar a traçar as linhas de influência. Segundo passo, né, gente? A gente vai escolher a seção de interesse e aí qual que é o esforço que a gente deseja saber. Então, eu já falei no enunciado do exercício que a gente quer saber a linha de influência de esforço cortante na seção 1, L e V da seção 1, e o esforço, a linha de influência, na verdade, né, de momento fletor também na seção 1. Então, vamos lá. Então, agora, gente, a gente vai traçar as linhas de influência de esforço cortante e momento fletor na viga em questão. Ou seja, a gente vai pegar aqui, ó, gente, vou até voltar aqui novamente, só para explicar mais uma vez, se não ficou claro. A gente vai começar o traçado aqui, como a gente já está fazendo, né, há várias aulas aí, há 3 aulas atrás. Então, a gente vai traçar a linha de influência de esforço cortante e de momento fletor nessa viga daqui. Então, vamos lá. Então, primeiro vamos fazer de esforço cortante. Então, aqui, ó, gente, só relembrando, só separei aqui, né, viga AB a gente não vai mexer e a viga D não. Então, a nossa viga de interesse é essa aqui, né, B, C, D, que é a viga biapoiada com balanço. Então, a gente vai fazer linha de influência de esforço cortante. Então, regra do paralelogramo, né, gente? Então, aqui a gente vai formar um paralelogramo. A parte de cima, a gente vai corresponder à parte negativa, que eu já expliquei para vocês, né, por quê. E a parte de baixo é a parte positiva. Aí tem toda aquela questão, né, das distâncias aqui. Então, a seção 1, a gente vai cortar esse paralelogramo. A parte à esquerda aqui vai ser a parte negativa. E a parte à direita vai ser a parte positiva. Aí, o que acontece com a parte positiva aqui, gente? Não tem o balanço? O balanço aqui da direita, o que acontece? Vai fazer o prolongamento, gente. Então, prolongamento aqui, que vai gerar mais uma partezinha à esquerda. Lembrando, à direita, né? Desculpa. À esquerda aqui a gente não tem balanço, né? Não tem balanço, considerando só a viga que a gente está analisando. Aí a gente vai fazer as semelhanças de triângulo, né? Porque a gente precisa descobrir distâncias. Então, y, né, gente? 1 está para 9, né, que é o total, 5 mais 4. Assim como y está para 4, né? Então, y vai ficar aproximadamente 0,44.
E aqui, gente, menos 1 está para 9, né? O 1 está para 9, assim como x está para 5, né? Então, o x é aproximadamente 0,56. Aqui eu não fiz ainda, porque agora a gente vai começar a aplicar o próximo passo, né, gente? Que é o quarto e último passo, que é fazer os prolongamentos. Mas, por enquanto, eu vou fazer o prolongamento daqui a pouco. Agora, vamos traçar a linha de influência de momento fletor aqui também na seção 1. Aí depois a gente faz o prolongamento dos dois casos. Então, o momento fletor, né, gente? Bem simples também. Regra do compasso, né? Então, a gente vai fazer aqui na seção de interesse, que vocês já estão cansados de saber, né? E aí a gente vai ter uma parte positiva aqui embaixo, né? E como a gente tem o balanço aqui à direita, a gente vai ter o prolongamento aqui à direita. Vai dar uma linha de influência o quê? Negativa. Então, fazendo a regra aqui, semelhança de triângulo, para descobrir o valor dessa altura. Então, 5 está para 9, assim como A está para 4, né? Então, A vai ser aproximadamente igual a 2,22. Embaixo positivo e em cima negativo. Agora, gente, a gente vai para o quarto passo, que é a única novidade que a gente vai ter aqui e também é bem tranquilo. Então, o quarto passo, a gente vai prolongar a linha de influência, respeitando as regrinhas estabelecidas anteriormente. Então, nunca se esqueçam, gente, rótula muda a trajetória e apoio prolonga na mesma trajetória no mesmo sentido. Lembrando que, no quarto passo, gente, a gente vai considerar a viga Geber. Então, a gente não vai considerar mais aqui as vigas separadinhas, não. Então, aqui a gente basicamente vai considerar o traçado já da viga Geber como um todo. Então, a gente não vai considerar, por exemplo, que a rótula ela equivale ao quê? A um apoio mais um balanço. A gente vai considerar a rótula como rótula mesmo. Então, vamos fazer o prolongamento da linha de influência de esforço cortante na seção 1. Então, o que acontece, gente? Então, primeiramente, a gente obteve essa linha de influência aqui que eu estou mostrando para vocês com o cursor aqui do mouse. Lembra que eu falei? A primeira regrinha era o seguinte. No apoio, a linha de influência ela é prolongada. A gente não tem nenhum apoio aqui não. Por quê, gente? Esse apoio que a gente tem aqui, quando a gente considerou a viga separada, na verdade ele não é um apoio. Ele é o quê? É uma rótula. Então, tanto esse apoio aqui é uma rótula, como aqui, gente, a gente também tem uma rótula. Então, a gente vai ter que considerar, gente, só lembrando, considerar agora a viga Geber. Então, a gente não vai considerar as vigas separadinhas, não. Então, o que a gente vai analisar? Esse aqui é o nosso desenho original da nossa linha de influência da nossa viga BCD. O que a gente tinha aqui? A gente tem uma rótula, não tem? Qual que é a regrinha da linha de influências com relação à rótula? A rótula, gente, coloquei até um lembretezinho, ela muda a trajetória da linha de influência, convertendo para a barra. Então, eu tenho aqui nesse apoio meu, ó, a linha de influência aqui nesse sentido. Opa, né? Eu tenho uma rótula. Então, a linha de influência, ela muda a trajetória. Ela tá subindo, né, a diagonal de baixo para cima. Então, agora, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a trajetória. Ou seja, ela está subindo, então ela vai descer para fechar aqui no apoio. E aqui, gente, o que acontece? Todo mundo concorda que essa partezinha aqui, ó, é a parte da linha de influência que eu desenhei nessa viga aqui, né, na viga isostática. Só que todo mundo concorda que a linha de influência, ela está onde? Em cima da rótula. Lembra que eu falei da terceira regrinha? Que quando a linha de influência estiver na barra, ou seja, na viga, e em cima da rótula, ela se encerra ali. Ou seja, nesse caso aqui, a gente não tem prolongamento à esquerda. Por quê? A linha de influência original está em cima da barra, está na barra em cima da rótula. Agora, nesse caso aqui, não, ó, gente. Entendam que, quando eu falo em cima da rótula, é justamente esse caso aqui, ó. Quando ela está em cima da barra na rótula. Nesse caso aqui, por que a gente prolongou? Porque ela estava o quê? A linha de influência ela estava subindo. Aí a gente comparou aqui, ó,
a gente pegou a seção que representa a rótula, ela não estava em cima da barra não, ou seja, em cima da viga. Por isso que a gente aplicou a segunda consideração, que é mudar a trajetória. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. Aí aqui, né, gente, eu só fiz semelhança de triângulo para descobrir o valor de Z. Agora vamos para o caso do momento fletor, gente. O momento fletor vai ser bem parecido. Aqui à esquerda, ó, gente, vai ser o primeiro caso anteriormente. A linha de influência está na barra em cima da rótula, né? Então, o mesmo caso aqui da esforço cortante. Então, ela está aqui em cima. Então, ela vai se encerrar ali. Então, da mesma forma, aqui só vai haver o prolongamento, a mudança da trajetória, né? Aqui nessa seção, que é a seção D, né, gente? Então, aqui na seção D, tanto para momento fletor quanto para esforço cortante, a gente vai ter a mudança de trajetória da linha de influência. Então, é bem tranquilo, gente. Ó, é só a gente partir do que a gente já aprendeu e aplicar essas 3 regrinhas anteriores. Então, só mais dois exemplinhos, só para vocês verem tanto que é tranquilo. Então, exemplo 2. Para a viga abaixo, pede-se para traçar as linhas de influência de esforço cortante na seção 1 e as linhas de influência de reação de apoio em B e D. Ou seja, a gente vai traçar esforço cortante na seção 1 e reação de apoio em B e em D. Então, essa aqui é a nossa viga original, viga Geber, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, o que a gente faz? Decompõe a viga Geber em vigas isostáticas. Isso aqui eu já fiz para vocês lá atrás também, tá? É o mesmo exemplo que eu decompus lá no início do vídeo. Então, essas aqui são as vigas decompostas. Então, eu vou analisar as vigas decompostas para me ver onde está as seções que eu estou querendo saber. Então, lembra que eu quero saber o quê? Esforço cortante na seção 1. Então, minha seção 1 está nessa viga. Meu apoio B está nessa viga daqui. E o meu apoio D também está nessa viga. Então, nessa aqui, minhas regiões de interesse. O apoio D, a seção 1. E aqui o apoio B. Então, as minhas duas vigas que eu vou partir do início para traçar as linhas de influência é a viga ABC e essa CDEF. Ambas as vigas, né, gente, são as vigas que a gente fala que são as vigas do terceiro caso, né? São vigas biapoiadas com balanço. Então, viga biapoiada com balanço, terceiro caso. São as vigas que a gente vai utilizar inicialmente. Então, o segundo passo, escolhe as seções de interesse, no qual a gente deseja saber o esforço. Nesse caso aqui, quais que são as nossas seções de interesse? Na seção 1, a gente vai saber esforço cortante. E nos apoios B e D, a gente vai saber o que? Reação de apoio. Terceiro passo, gente. Então, no terceiro passo, a gente vai traçar as linhas de influência de esforço cortante, momento fletor e reação de apoio na seção, na viga, né, em que a seção desejada está contida. Então, a primeira que eu vou traçar é esforço cortante na seção 1. Então, essa minha viga é decomposta. Nesse caso aqui, eu preferi fazer os desenhos separados, só para entender, até porque é maior o exemplo, né? Então, aqui eu tenho a minha viga na seção, a minha viga que tem a minha seção 1. Minha seção 1 é essa daqui, ó, gente. Então, o que acontece? Lembra, gente, que a linha de influência ela é desenhada, né, na parte da estrutura que se movimenta, né, gente? Então, ora, eu tenho essa viga aqui, viga biapoiada com balanço. A minha seção 1, todo mundo concorda que está apenas no balanço? Então, é apenas essa parte aqui que vai se movimentar. Quando eu fizer a ruptura do vínculo aqui, que é o que eu expliquei para vocês lá na aula 3, quando eu fizer a ruptura do vínculo, vai ser só essa partezinha aqui que vai o quê? Se movimentar. Então, acaba que a gente aqui tem um terceiro caso, só que o traçado aqui vai ser o quê? O primeiro caso, que é o caso do engaste. Então, lembra, gente, como é que a gente fazia isso aqui? A gente colocava uma carga unitária P igual a 1 na parte que se movimenta e a gente coloca na seção de interesse uma carga unitária P igual a 1, né, no sentido oposto, no sentido contrário
a essa carga P que passeia na parte da estrutura que se movimenta. Então, todo mundo concorda que esse aqui é o sentido horário, né, gente? Forma um binário no sentido horário. E a gente convencionou lá no início da disciplina que sentido horário, né, a gente vai considerar sempre com valor positivo. Então, lembra, gente, que a linha de influência de esforço cortante aqui no primeiro caso vai ser o quê? Um retângulo, gente. Então, por isso aqui, ó, que a gente vai ter a linha de influência só nessa partezinha aqui, ó, que vai ser igual a 1 positivo. Se alguém tiver com dúvida, gente, revisem que isso aqui com certeza vai cair na prova, tá, gente? Então, não se esqueça. Nesse caso aqui, a gente tem uma viga do terceiro caso, porém, como a seção está só no balanço, então acaba que a nossa análise aqui virou análise do primeiro caso, que é o caso da viga engastada. Agora para a reação de apoio em B. Reação de apoio é sempre o mais fácil, né, gente? O que a gente faz? Reação de apoio, basicamente, a gente vai formar um triângulo. Então, a nossa viga, o nosso apoio B, quando a gente fez a decomposição, vou só voltar para vocês, quando a gente fez a decomposição, o nosso apoio B ficou aqui, ó, nessa viga aqui, ó. Então, a gente tem um apoio, um balanço, né, entre AB, apoio B e apoio C. Então, bem tranquilo, reação de apoio, né? Então, a linha de influência, o que a gente faz? A gente vai pegar a seção de interesse, que é o apoio B, e a gente vai traçar uma carga vertical, uma carga unitária sempre positiva, tá, gente? Então, a gente vai traçar uma carga unitária positiva na nossa região de interesse e a gente vai fechar um triângulo no apoio posterior. Então, a gente vai fechar um triângulo aqui, ó. Então, a gente vai colocar mais um para cima e a gente vai fechar um triângulo aqui. Só que o que acontece, gente? A gente tem um balanço, gente. Então, toda vez que a gente vê um balanço, apoio, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai prolongar a linha de influência até o final da viga, né? Até o final do balanço. Coloquei até uma anotaçãozinha aqui, ó. Prolonga até o final da viga. Reação de apoio em D, gente. Então, só vou voltar aqui novamente. A viga que está contido D é a mesma da seção 1, né? Então, a gente tem CD e F, né, gente? Então, a gente tem essa viga daqui. Então, CD e F. Então, apoio D, né, gente? A gente quer saber a reação de apoio, a linha de influência de reação de apoio em D. Então, novamente, vou colocar uma altura vertical aqui. Vou colocar no valor de mais 1, né? E vou fechar o triângulo no apoio oposto, no outro apoio, né? Então, vou colocar aqui mais 1 e vou fechar um triângulo, né? Vou fechar esse triângulo aqui no apoio E. Lembrando que é sempre positiva a reação de apoio. Então, o que acontece? Assim como no caso anterior, a gente tem um balanço à esquerda, né? Então, esse balanço à esquerda, eu vou prolongar. E aqui, nesse caso, gente, a gente tem um balanço à direita. Então, como eu tenho um balanço à direita, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou prolongar, gente. Prolonga sempre na mesma trajetória. Aqui não está descendo, então aqui eu vou prolongar descendo. Nesse caso aqui não está subindo, então para cá eu vou prolongar sempre subindo, gente. Sempre formando triângulo, tá, gente? Reação de apoio sempre vai formar triângulo. Como aqui em cima vai ficar positivo, quando eu prolongo nesse caso para baixo, vai ficar o quê? Negativo. Então lembrem-se, gente, que a linha de influência de reação de apoio, ela pode ter partes negativas, né? Desde que a gente tenha um balanço, porque aí no caso a gente vai ter um prolongamento, tá? Aí aqui eu fiz só as semelhanças de triângulo, né? Para descobrir o valor de A, que deu 1,5, e o valor de B, que deu 1,75, né? Não vou ficar falando esses cálculos aqui, né, para vocês, porque vocês sabem. Então, quando vocês refizerem o exercício, só conferem para ver se o valor vai bater. Então, o quarto passo, gente, que é a parte nova, né, a gente vai realizar os prolongamentos da linha de influência, respeitando o que a gente aprendeu aqui. Então, lembrando, gente, coloquei até em negrita aqui, de vermelho. Rótula muda a trajetória. Apoio prolonga. Então, no primeiro caso, gente,
Linha de influência de esforço cortante na seção 1. A gente obteve essa linha de influência aqui, ó. Não sei se vocês lembram aqui. Foi só o retângulozinho, né? Então a gente teve só o retângulozinho. Então a gente tem que prolongar tanto para a direita quanto para a esquerda. Aqui é a direita, primeiramente. Aqui na direita, opa, o que eu tenho, gente? Uma rótula. Lembra, gente? O que acontece quando a gente tem uma rótula? A gente muda a trajetória convertendo sempre para barra. Nesse caso aqui, gente, o que vai acontecer? A gente tem a trajetória aqui no sentido na horizontal, né, gente? Então, mesmo que o sentido aqui seja horizontal, a mudança de trajetória vai ser sempre formando um triângulo, gente. Então, a gente vai mudar a trajetória convertendo para barra. Onde que está a barra, gente? A barra está aqui, não está? A viga está embaixo. Então, se a minha linha de influência está aqui, eu vou converter ela, vou mudar a trajetória convertendo para barra até o próximo ponto. O próximo ponto está aqui, né? Opa, gente, o próximo ponto é uma rótula, né, gente? Então, qual que é a terceira regrinha aqui da linha de influência de Viga-Geber? Quando a LI estiver na barra e em cima da rótula, ela o quê? Se encerra ali. Que é o que aconteceu aqui, né? Eu mudei a trajetória, aqui, ó, a partir da minha viga, da minha linha de influência aqui, mudei a trajetória e ela acabou num ponto aqui, né? Em cima da rótula. Então, nesse caso aqui, essa linha de influência se encerra aqui. Gente, por que eu não prolonguei para a esquerda, gente? Lembra que a gente... Por que eu não vou prolongar para a esquerda? Lembra que a gente parte do desenho inicial? Do desenho inicial aqui da viga isostática? Para a esquerda, gente, eu não tenho linha de influência. Então, gente, eu não posso forçar uma nova linha de influência aqui, não. Se no desenho original não, desculpa, gente. Se na linha de influência dessa viga isostática eu não tenho linha de influência, eu não posso forçar um prolongamento aqui, ó, gente. Eu não posso prolongar a linha de influência aqui não, tá, gente? Então, eu parto sempre da viga isostática para prolongar. Como a esquerda aqui a gente não teve linha de influência, infelizmente, a parte daqui não vai ter linha de influência. Tá bom? Então, para a reação de apoio em B, gente. A linha de influência de reação de apoio em B deu isso aqui. Não sei se vocês lembram. Na viga ABC foi essa linha de influência aqui, ó. Essa linha de influência aqui. Então, vou colocar ela, né? Considerar ela agora como uma viga Geber. Então, A, B, C. Opa, gente, olha o que aconteceu. No ponto C, que é onde a minha linha de influência está aqui, o ponto C é exatamente o que? É uma rótula, né? E a linha de influência nesse ponto aqui, ela está onde? Na barra, né? Ela está exatamente na barra e em cima da rótula. Ou seja, gente, a linha de influência vai se encerrar aqui, gente. Por quê? Para a esquerda aqui não tem como eu prolongar, né? Porque a viga já acabou. E nesse ponto aqui, não vou ter como prolongar, por quê? Porque quando eu coloquei o desenho da viga original aqui, da linha de influência da viga isostática aqui em cima, coincidiu com a rótula tá bem em cima de onde a linha de influência pega. Então, nesse caso aqui, ó, gente, essa vai ser a própria linha de influência da viga Geber, considerando a reação de apoio em B. Aí eu fiz semelhança de triângulo para achar o valor de x, que deu 1,8. Agora é reação de apoio em D, gente. Então, reação de apoio em D. Isso aqui eu fiz passo a passo só para vocês entenderem, que nesse caso aqui já vai complicar um pouquinho. Então, reação de apoio em D, gente, foi esse desenho aqui, essa linha de influência que a gente obteve, ó. Vou até voltar aqui para vocês verem. Em D foi essa reação de apoio aqui, ó. Então, considerando a viga C, D e F, né? Então, foi essa linha de influência. Exatamente essa daqui. Então, o que acontece? Então, agora a gente vai aplicar as 3 regrinhas, né? Quando estiver em cima do apoio, prolonga. Quando estiver em cima da rótula, se encerra ali. E quando estiver sobre a rótula, muda a trajetória convertendo para barra. Que é o que vai acontecer nesses dois casos aqui, ó, gente. Notem que a gente tem uma rótula aqui e a gente tem uma rótula aqui, né?
Então, consequentemente aqui, gente, vai fazer o quê? Vai mudar a trajetória convertendo para barra. E aqui também vai mudar a trajetória convertendo para barra. Então, anotem rótula e rótula. Então, aqui, ó, a gente vai mudar a trajetória convertendo para barra. Opa, aqui eu tenho outra rótula, não tem, gente? Então, agora aconteceu o terceiro caso que eu falei para vocês. Quando a linha de influência está sobre a barra em cima da rótula, ela se encerra aqui. Então, eu não vou prolongar ela para cá, não. Então, nesse ponto aqui, ela morreu. Agora, vamos para cá, né, gente? Tava aqui, né, no ponto C. Vou mudar a trajetória convertendo para barra. Então, a linha de influência, ela estava aqui, né? Então, ela chegou na rótula, mudou a trajetória convertendo para barra. Opa, aqui agora é um apoio. Qual que é a regrinha do apoio, gente? É mais fácil, né? Apoio você só prolonga, né? Então, prolongou. Chegou no final da viga, gente, fecha o desenho da viga, tá? Fecha o triângulo aqui. Chegou aqui no final, fecha aqui para formar o triângulo. Então, essa foi a linha de influência de reação de apoio em D. Então, aqui só as explicações para caso alguém não tenha entendido, né? Então, aqui no apoio, a linha de influência passa pelo apoio, né? Prolonga na mesma trajetória. Aqui nessa rótula, na rótula de C, muda a trajetória da linha de influência, convertendo para barra, né? Foi o que aconteceu aqui. E aqui também, né? A gente tinha linha de influência aqui e mudou a trajetória convertendo para barra. E aqui, né? Quando a linha de influência estiver na barra, em cima da rótula, ela vai se encerrar exatamente ali. Então, espero que vocês tenham entendido isso daí, gente. Então, gente, além da gente traçar as linhas de influência, que eu espero que tenha ficado claro aqui, a gente também pode escolher um determinado ponto para saber, para determinar, né, os esforços máximos positivos e negativos. Que é o que a gente também já fez nas outras aulas, gente, que é quando a gente aplica o quê? Um trem tipo. Então, a gente pode escolher uma seção, traçar a linha de influência nessa seção e saber qual que é o esforço máximo positivo e negativo aplicando um trem tipo ali. Então, eu vou pegar o primeiro exemplo que eu fiz, que foi o mais simples, só para a gente entender isso. Então, para a mesma viga do exemplo 1, a gente vai traçar a linha de influência só de esforço cortante, só para a gente exemplificar, porque isso aqui é uma revisão do que a gente já viu. A gente vai traçar a linha de influência de esforço cortante na seção 1, né? Então, na seção 1, e a gente vai aplicar o trem tipo para determinar os esforços máximos, positivos e negativos. Nossa viga aqui é a viga do exemplo 1, tá? Se alguém quiser revisar aí depois. E o trem tipo que a gente vai aplicar é esse daqui. Então, a gente tem duas cargas concentradas, uma de 30 e outra de 10. Elas estão distanciadas de 4 metros, né, uma das outras. E a gente tem uma carga distribuída de 5 kN por metro. Então, gente, a linha de influência de esforço cortante na seção 1, eu já vou pegar ela direto aqui. Então, lá no exemplo 1, vocês voltem para trás um pouquinho, a gente chegou a essa conclusão aqui, ó. A linha de influência na viga Gerber de esforço cortante na seção 1 foi essa daqui, ó. Então, foi essa. Aí a gente calculou as alturas, né? O x tinha dado 0,56, o y 0,44 e o z também 0,44. Então, a gente tem essa linha de influência. Então, agora, gente, é só aplicar o trem tipo. É só a gente posicionar as cargas concentradas para que a gente saiba os esforços máximos positivos e negativos. Então, agora, basta aplicar o trem tipo indicado e determinar os esforços máximos positivos e negativos, separadamente, né, gente? Como a gente já vem fazendo aqui. Então, primeiro, gente, eu vou pegar aqui só na parte positiva, ó. Então, lembrando aqui que eu já coloquei o valor das distâncias, né, verticais. 0,56, 0,44 e aqui 0,44. Então, primeiro eu vou calcular o esforço máximo positivo. Então, vou pegar só esse triângulozinho aqui de baixo que me deu a parte positiva aqui. Então, gente, o que acontece? Vou posicionar a maior carga na maior distância vertical. Então, a maior distância vertical aqui, gente, todo mundo concorda que é aqui em 0,44, né? Considerando só a parte positiva. Então, no 0,44 eu vou pôr a carga de 30 kN. A distância entre essas cargas, gente, é de 4 metros, uma da outra.
Opa, então o que que acontece? Quando eu posicionar ela 4 metros para cá, essa carga de 10, gente, ela vai ficar exatamente em cima do apoio, gente. No apoio, a altura é aproximadamente igual a zero, né? Então, para fins de cálculo, essa carga de 10 aqui, ela nem vai fazer o que? Diferença, né? Porque coincidiu que essa distância entre os dois pontos aqui é de 4 metros e a distância entre as cargas também é de 4 metros. E no restante aqui da linha de influência, vou aplicar essa carga distribuída de 5 kN por metro. Então, eu vou fazer, né, gente? 30 vezes a minha distância de 0,44, né? Então, 30 vezes 0,44, mais 10 vezes 0, né, gente? Por quê? 10 é a carga concentrada, 0 porque ela está em cima do apoio, mais 5, que é a carga distribuída, né? Vezes a área desse triângulo, né, gente? Qual que é a área do triângulo? É a base, que é 4, base, vezes a altura, que é 0,44, dividido por 2. Então, fazendo essa conta, gente, a gente vai ter que o esforço máximo positivo na parte positiva, né, na linha de influência, na parte positiva dessa linha de influência, vai corresponder a um esforço máximo de 17,6 kN. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora considerando só a parte negativa, né? Então, eu vou considerar só a parte de cima, né, gente? Então, na parte de cima, qual que é a minha maior distância, gente? Eu tenho duas distâncias aqui que poderiam ser as maiores, né? 0,56 e 0,44. Maior é 0,56, todo mundo concorda, né, gente? Então, o que que acontece? Então, 0,56 é a maior distância. Então, eu vou posicionar a carga de 30 kN aqui. Daqui, onde o 0,56 está, até aqui no fim na rótula, a distância é de 5 metros, né? Essas cargas, elas estão separadas por 4 metros, a distância entre as duas cargas concentradas. Então, eu vou posicionar a carga de 10 a 4 metros dessa de 30. Então, eu vou precisar descobrir o valor dessa distância D. Então, fiz até uma semelhança de triângulo, ó, que 0,56 está para 5, aqui do lado direito, ó. Assim como D está para 1. Por que está para 1? A distância total aqui é de 5 metros, não é? Menos 4 metros que essas cargas estão distanciadas, a gente vai ter o quê? 1 metro. Então, D vai ser aproximadamente igual a 0,112 metros. Então, vou posicionar o 10 em cima desse 0,112 e posicionar a carga distribuída tanto aqui quanto aqui, tá, gente? Não esqueçam dessa parte negativa aqui também não, a gente vai ter a área aqui. Se vocês quiserem testar, gente, para vocês verem, pega essa carga de 30 aqui, posiciona ela em cima do 0,44 e tenta, por exemplo, posicionar essa de 10 à direita ou à esquerda. Vocês vão ver que para todas as combinações, nenhuma vai dar um esforço máximo positivo igual a esse caso aqui não. A gente sempre tem que escolher o maior valor aqui, mas se vocês quiserem testar aqui só para fins de teste mesmo, mas vocês vão ver que não vai dar um valor tão grande quanto esse caso aqui que a gente está posicionando a mais concentrada, né, o maior valor em cima da maior distância vertical. Então vamos lá. Então o esforço máximo negativo vai ser igual a o valor das cargas, lembrando, né, gente, sempre positivo. 30 vezes menos 0,56 mais 10 vezes o D, né, que é menos 0,112. Agora a gente vai para as cargas distribuídas. Então, primeiro vamos considerar esse triângulo aqui. Mais a carga de 5 vezes menos 5, né, que é menos base, que é menos 5, vezes a altura, que é 0,56, dividido por 2. Mais 5, agora vertical, vezes... Primeiro vamos considerar esse pequeno triângulo aqui, ó, de base igual a 4 metros. Então, 5 vezes menos base vezes altura, base, que é igual a 4, vezes altura, que é 0,44, dividido por 2. Mais, agora esse triângulo de cá, o da direita, 5 kN por metro, vezes base, que é igual a menos 7, vezes a altura, que é 0,44, dividido por 2. Então, vocês calcularem isso, vocês vão ver que o esforço máximo negativo vai dar igual a
37,02 kN, ou seja, menos 37,02, né? Então, o máximo, gente, positivo deu 17,6 kN e o mínimo 37,02 kN. Então, espero que vocês tenham entendido, gente. É bem simples, não tem nada assim de muito complexo. Basicamente, a gente só tem que partir da viga que a gente tem a seção de interesse, fazer a linha de influência ali e depois prolongar, sabendo as 3 regrinhas. Apoio, prolonga a linha de influência na mesma trajetória. Rótula, muda a trajetória convertendo para barra. E se a linha de influência coincidir, se ela tocar em um ponto que esteja uma rótula, ela vai se encerrar ali. E aí, depois, para saber os esforços, né, gente, se a gente quiser aplicar um trem tipo, é a mesma coisa que a gente já fez anteriormente aqui. Então, espero que vocês tenham entendido. A nossa próxima aula vai ser a prova, né? E qualquer dúvida é só procurar no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Bons estudos, né? Espero que tudo dê certo. E qualquer coisa é só chamar, tá bom? Grande abraço para vocês. Tchau, tchau.